Boa noite. Meu nome é Francis Braga e eu estou aqui mais uma vez contando com a paciência de vocês para a gente poder estudar junto mais um pedacinho de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro eu gostaria que a gente fizesse a nossa prece, por favor. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, rogando as bênçãos do alto para essa primeira sexta-feira de estudos do novo ano que se iniciou. Que Nossa Senhora rogue por todos nós em todas as horas de nossa vida, de encarnados e desencarnados, que os nossos caminhos sejam em meio ao seu amor, à sua proteção divina, que Jesus nos ilumine, nos ampare, assim como a nossos amigos espirituais presentes, que todos saiamos daqui com o coração mais aquecidos, mais esperançosos no caminho do bem, e que as alegrias do alto se estendam por nossas vidas, em nossas famílias, amigos, e em todos a que nossas preces se referem diariamente. Muito obrigada, Jesus, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre algumas partes do capítulo 1, que é o título Não Vim Destruir a Lei. Kardec nos mostra, na primeira parte do primeiro capítulo, as 3 revelações. A primeira é Moisés, a segunda é Jesus e a terceira é a doutrina dos Espíritos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. O curioso é que quando eu vi as palestras espíritas e o palestrante ou a pessoa que estava dividindo o conhecimento sempre falava no plural. A gente vai falar, vamos falar sobre esse assunto. E eu ficava, meu Deus, mas a pessoa está se referindo a quê? E depois que começamos a estudar, a gente tem a certeza de que não está sozinho na hora de organizar o estudo, na hora de falar e na hora de compreender. Então, o plural é muito bem aplicado nessa parte. E eu fiquei muito feliz de poder vivenciar isso e queria dividir com vocês. Então, a gente vai falar sobre as 3 revelações. A começar dizendo que Deus sempre, em toda a parte da história, enviou profetas para nos ajudar. Em todas as fases da nossa vida, houveram as intuições para que a gente pudesse evoluir de acordo com o nosso nível. Na história de Moisés, ela é bem curiosa porque é a primeira grande revelação, né? E Moisés foi preparado para dar início ao processo de disciplina e moralização de seu povo, do povo hebreu. Por que do povo hebreu? Porque os hebreus já eram monoteístas, eles acreditavam no Deus único, então já facilitava demais. Já não se dividiam em deuses, conforme todo o resto. Eles acreditavam no Deus único. Isso foi há 1.300 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Nasceu então um menino em meio a uma turbulenta fase no Egito. Tudo ali estava difícil para os hebreus, que já eram escravos, né? Eles se multiplicavam muito rapidamente, o que chamou a atenção do faraó Ramsés II, que ficou preocupado de uma rebelião acontecer ou dele não ter mais autoridade, porque o povo era oprimido para que ficasse cansado e não tivesse a força para se reproduzir. Mesmo assim, os casais tinham muitos filhos. E ele se preocupando muito, ele dá uma ordem de que fossem mortos todos os meninos, que fossem lançados ao Nilo, todos eles, filhos de escravos, filhos dos hebreus. E por que os meninos? Porque ele pensou, em meio a tantas guerras que existem, pequenas e grandes, se um inimigo meu vem aqui me afrontar e os escravos que eu tenho
insatisfeitos comigo, se unem a ele, eu não tenho mais reinado. Então eu vou mandar matar todos os meninos, deixando apenas alguns para a procriação, porque eram tidos realmente como objetos, como animais. Só que a mãe e o pai do então menino conseguem resguardá-lo por 3 meses, fazendo de tudo para que nada de mal acontecesse a ele. Chega uma hora que eles não aguentam mais. E a mãe dele pega um cestinho de vime, pintado com betume para impermeabilizar, e coloca a criança dentro. Faz um pedido aos céus, a Deus único, pedindo para que ele protegesse aquela criança de todo o mal, e coloca ele na margem do Nilo para que ele fosse levado e que tivesse alguma esperança. E ele é resgatado por Termutes, que é irmã do faraó. E ela fica encantada com o menino, encantada. E por tê-lo salvo das águas do Nilo, ela dá o nome dele de Moisés, que significa isso, a criança salva das águas. E Moisés é criado com todo amor, com todo carinho. E como Termutes, e naquela época as mulheres andavam muito unidas, várias de uma vez só, ela tinha várias amigas. Uma delas era a irmã biológica de agora Moisés. E vendo que Termutes estava muito apavorada porque não achava uma ama de leite e precisava de uma, ela então oferece a mãe, que é a mãe biológica de Moisés, para amamentá-lo. Que ela aceita na mesma hora, com todo o prazer e felicidade do mundo. Então essa mãe, ela entra no palácio, ela consegue conviver com o filho, que ela já estava com o coração dilacerado por pensar que havia perdido, e ela inicia um trabalho com ele de educação segundo as suas crenças, segundo as crenças do povo hebreu, monoteístas. Então ele tem, de um lado, a educação refinada da época, sabedor de todas as leis do Pentateuco antigo, lá da Babilônia ainda, e ele vem com a compreensão também do povo dele. Ele vai crescendo, vai virando homem, e ele fica muito, muito agoniado com tamanha injustiça que os hebreus sofriam. Eles eram açoitados, eles pouco faziam para se divertir, muito pouco, porque eram proibidos. Eles precisavam viver sob o jugo do faraó, Ramsés II. E aí, um dia ele se rebela quando ele vê um irmão, então, hebreu, sendo açoitado, ele bate no soldado egípcio. Em algumas pesquisas, eles falam que leva o soldado à morte, em outras que ele bate muito. Em todo caso, ele é punido pelo faraó com a pena de morte. Ele é decretada a pena de morte e ele foge para o deserto, onde ele passa um tempo. E no deserto, ele vai cuidar das ovelhas, e meditando e sempre pensando naquele povo que estava subjugado há 400 anos. Então, ele vai para o Monte Horebe e ele escuta a voz pedindo que ele volte e liberte o povo. Ele é tomado por um entusiasmo, por uma vontade única que veio do céu. Ele volta e ele reúne de 800 a 1 milhão de pessoas. E aí ele explica, ele convence e ele sai com todas aquelas pessoas para a terra prometida, que seria Canaã, que é Canaã. Ele vai da escravidão para o trabalho de moralização e disciplina daquele povo, porque era um povo que até então não conhecia essas coisas. E o povo muitas vezes se rebelava contra ele mesmo, porque passava às vezes falta de comida, um brigava com o outro, no meio do caminho não aceitava alguma coisa, haviam muitas rebeliões. E ele vai chegando pertinho do Monte Sinai, e então recebe os 10 mandamentos. O povo todo presta muita atenção, porque aquela era a parte da disciplina
divina, muito bem explicada por ele. E a gente vai pincelar aqui os 10. O primeiro, não fazer imagem de outros deuses, pois há um só Deus. A gente sempre traz isso para as imagens dos nossos irmãos da Igreja Católica. E isso depende muito do ponto de vista, porque a adoração a qualquer coisa, ela é maléfica. A adoração exacerbada a qualquer outra coisa é maléfica quando você não tem a caridade unida àquilo. Porque se você tem, eu gosto de Nossa Senhora, eu tenho respeito a ela, e eu não vejo mal nenhum em outras pessoas terem uma imagem dela. Tudo em excesso é maléfico. Tudo que é muito transborda. Então aqui ele quer dizer que não existiam outros deuses. Ele era um Deus único, então não existiam as imagens de outros deuses. Ele quis explicar muito bem isso no primeiro mandamento. O segundo é não falar o nome de Deus em vão. Que eu, por muitas vezes, pensei, toda vez que a gente fica, meu Deus, meu Deus, está isso, meu Deus, está aquilo. Também, mas não falar o nome de Deus em vão significa muitas vezes que eu falo uma coisa aqui e ali na esquina eu faço outra. Então eu falei por várias vezes uma coisa que eu não cumpro, eu falei em vão. Isso faz mal para a gente, em primeiro lugar, porque a gente cria uma máscara de uma personagem e a gente não cumpre o que a gente falou. A gente está falando o nome de Deus em vão, a gente está colocando o nosso coração onde? Se não é ali, naquele ensinamento de Deus, do Deus único. Né? Santificar o dia de sábado, esse também eu achei bem curioso. À época, precisávamos ter alguma coisa que cessasse com o trabalho diário dos escravos. Porque era todo dia, não tinha uma folga, não tinha nada. E veio esse santificar o dia do sábado, que você teria com isso um dia para o descanso, para que você não excedesse as forças do outro nem as suas, e para louvar e glorificar a Deus. Agora vocês vejam, Deus pede um dia. Um dia. Ele nos deu a vida, é o Deus que dá o alimento aos pássaros sem que ninguém peça. E ele nos pede um dia, para que no nosso descanso a gente possa glorificar e falar em seu nome, ou falar das suas obras. Um amigo até brincou comigo, a gente conversando, o Hércules, ele falando, essa é a primeira lei trabalhista. E de fato, né, é a lei do amor, é a lei trabalhista. Honrar o pai e a mãe, mesmo que nós não compreendamos a dificuldade do nosso pai e da nossa mãe, nós devemos honrá-los. Se não podemos ou não conseguimos amá-los de alguma forma, nós devemos a eles estarmos aqui, a eles. Então, que a gente não repita o que a gente acha que fez mal para a gente, mas que a gente respeite a individualidade deles. Por mais que doa, por mais que a gente se sinta prejudicado por alguma coisa da vida, a gente não sabe o que aconteceu na vida deles para que isso se tornasse realidade na nossa vida. Então, que a gente não repita, mas que a gente considere o respeito e a gratidão, nesse caso bem empregada, porque senão não estaríamos aqui. Eles aceitaram, de alguma forma, contribuir para que nós viéssemos. E aí vem o não matar, em qualquer hipótese, né? Não cometer o adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo ou o marido, não cobiçar coisa alguma de outra. Essas leis têm caráter divino. Elas não mudam. Elas podem ter outras interpretações de acordo com a nossa evolução. Porque uma hora a gente lê uma coisa e enxerga por um prisma, uma outra hora por um outro prisma. Mas elas são a base da lei, são os 10 mandamentos de Moisés. Né? Depois disso, Moisés, vendo ainda
que ele tinha um povo muito rebelde para ele tomar conta, para ele colocar disciplina, para ele moralizar, ele fez as leis mosaicas, com base nos 10 mandamentos. Porque ele tinha certeza que eles precisavam de uma coisa mais firme, porque eram muito rebeldes. Então precisavam ter medo, eles precisavam de palavras que forçassem eles a seguirem alguma coisa. E aí vieram as leis mosaicas, né? Mas eles já tinham a noção do Deus único, então ok. Eles agora precisavam aprender a conviver. E para isso precisavam de regras bem rígidas. E com isso Moisés caminha 40 anos com eles, até a terra prometida. Era uma viagem que, segundo estudos, poderia ter sido feita em 40 meses. Mas ele levou 40 anos. Vem aí o aprendizado da paciência e da sabedoria. Porque em 40 meses, ele não teria como modificar os homens, porque eles estavam acostumados aos seus afazeres da escravidão, a trabalhar, a comer, a dormir, a se reproduzir. Eles não tinham uma esperança nova, eles não tinham ideais, eles viviam maquinalmente para aquilo. Hoje em dia a gente ainda vive um pouco assim, não despertamos totalmente. Mas ele levando 40 anos, ele tem a possibilidade de criar novas mentalidades, de alimentar com essa sabedoria novas pessoas, para que quando chegassem à Terra Prometida, chegassem novos homens. Então, por isso foi demorado 40 anos. E aí, Moisés sobe ao último monte, junto com todo mundo, e de lá ele avista Canaã. E aí entrega a terra prometida para eles, e ele fica ali. Ele morre, cumprindo o que era para ser cumprido por ele. Então, a história de Moisés termina aqui. E o tempo passou. A primeira revelação veio. O tempo passou e veio a segunda revelação. E aí veio o Cristo. No Evangelho, tem uma parte que diz: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, a segunda revelação é o Cristo, é Jesus. Todos esperavam, naquela época, um rei chegando numa carruagem de fogo, com anjos do lado, fazendo muitas coisas por todo mundo e salvando a todos. Porque a esperança era sermos, naquela época, salvos, sem precisar fazer nada. Então, vai chegar um rei, vai chegar um príncipe e vai salvar todo mundo. E aí vem Jesus, nascendo na manjedoura, ele, a mãe, o pai, cercado de animais, os nossos irmãos inferiores, a quem devemos auxiliar da mesma forma como nós esperamos auxílio dos nossos irmãos superiores para a nossa evolução. Eles esperam a nossa ajuda para a evolução deles, todos eles, assim como nós. O Cristo, então, veio cumprir a lei divina. Ele veio cumprir. E a lei divina do amor. Ele veio ressignificar aquelas leis mosaicas duras, rígidas, mas apropriadas para aquela época. Na época do Cristo, nossos corações já estavam mais receptivos. Nossas mentes já estavam com um campo mais arado para que ele colocasse nova semente. E aí ele vem. A primeira coisa uma das primeiras coisas que ele fala: vá e se reconcilie com o seu inimigo. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Ele, numa das passagens mais lindas, chama a mulher de vida difícil pelo nome, com todo o amor. Ele sabe do coração dela. E ele vem nos ensinar isso. E ele traz como base da sua doutrina os princípios e deveres para com Deus e para com o próximo.
É isso que ele deseja, explicar para a gente, vivenciando. Então, ele resume: a lei e os profetas estão aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resume aí a lei e todos os profetas. Então ele pega tudo de Moisés, junta o coração e coloca essa lei única. Ele veio vivenciar o amor acima de tudo. Há 2000 anos, então, a personificação do amor andou entre nós, viveu a nosso lado e deixou seu exemplo. O Cristo deu cumprimento, então, às profecias. Essa era a sua missão divina, né? E um trecho rápido do Boa Nova, no capítulo 3, Jesus estava parado antes de começar, no ano 30, antes dele começar as suas pregações, as suas atividades, ele estava sentado na porta de um templo. E aí passaram vários sacerdotes e chamaram a atenção, e o rosto de Jesus chama a atenção dos sacerdotes. Alguns param e eu não sei se fala Hanã ou Anã, que ele seria mais tarde juiz até de Jesus, chega para ele e pergunta o que ele estava fazendo ali, o que um galileu estava fazendo ali. E ele fala: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Disse com modesta nobreza. Reino de Deus? Respondeu o sacerdote com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: o reino é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no nosso coração. Obra divina? Pergunta o sacerdote, rindo. E você conta com o quê para levar isso adiante? Conheces, por acaso, algum príncipe rico? Alguém que te ajude? E Jesus responde calmamente: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Todos os lugares. E aí ele responde: sim, há realmente ignorantes e tolos por toda a parte. Deve ser com isso que contas. Queres realmente realizar uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? E aí Jesus olha para ele e pergunta se nenhum mármore existe que seja mais puro e formoso do que o sentimento. Ele desejava o nosso sentimento. E nenhum cinzel é superior à boa vontade. O sacerdote, impressionado, pergunta se Cristo conhecia Roma ou Atenas. Cristo responde que conhecia o amor e a verdade. O sacerdote, inquieto, ainda pergunta se ele conhecia os códigos da corte e as leis. O Cristo responde que sabia qual era a vontade do Pai, que estava nos céus. Nos céus. O sacerdote irritado vai embora. E o que a gente entende? A missão do Cristo conta até hoje com o nosso sentimento e com a nossa boa vontade, com o amor e com a verdade. São os elementos que, se a gente juntar na nossa vida, a gente consegue esse sentimento de felicidade que invade todo mundo. Quando a gente pensa no bem, quando a gente pensa no amor, quando a gente pensa na caridade. Jesus, então, vai construir o reino de Deus com a nossa ajuda e a gente já está atrasado. Porque a gente pensa muito no hoje, no nosso hoje. Material importantíssimo. A gente precisa pensar e fazer alguma coisa pela matéria, para a gente viver bem, para a gente ter um certo conforto. Mas aí, e depois? E a obra do Cristo? Olha quanta coisa já foi feita até a gente chegar aqui. Tanta história, a gente já deve ter participado de boa parte dela. E a gente não se lembra. Mas foi tanta coisa até aqui. E agora a gente tem a cabeça muito melhor, o intelecto muito, muito amplo em relação àquela idade.
que a gente ainda era criança. O Evangelho do Cristo traz a maioridade espiritual do ser humano na Terra. É com isso que cessam as nossas desculpas, porque a gente hoje sabe da verdade, a gente hoje tem conhecimento, o que veio junto com a terceira revelação, porque o Cristo teve que ir embora, mas outro tempo se passou. A gente já estava perdido entre ódio, discussão, igreja, povo, guerra, e aí ele envia o que ele havia prometido, que era o Consolador, que era o que ficaria conosco eternamente. E não poderia ser uma pessoa para permanecer eternamente conosco, e que revelaria todas as verdades, que até então eram místicas, eram obscuras, eram tidas como pecados. O Consolador prometido é o Espiritismo, que foi disseminado em várias partes do mundo. Cristo falava que seus amigos viriam de todas as partes. De todas as partes. E Allan Kardec faz um compilado e organiza todas essas indicações de todas as partes do mundo, para que a terceira revelação chegasse até nós de uma forma mais fácil de compreendê-la. Existe o caminho que já foi dado. Vem Allan Kardec, por intermédio, óbvio, de todos os benfeitores espirituais, e esmiuça esse caminho todo para a gente continuar seguindo, passo a passo, com vários livros, vários. E a gente precisa aproveitar a oportunidade. Precisa. São 1800 anos, 18 séculos depois do Cristo. Se passaram 18 séculos até a vinda do Consolador prometido. A doutrina ditada pelos Espíritos, quando já estávamos perdidos. Ele veio mostrar a comprovação do mundo espiritual, tirar o véu de nossos olhos. Porque a gente não precisa temer o que não vê, porque a gente tem a comprovação agora que é verdade, que existem. O que, no fundo, acho que a gente sempre soube, né? Em todas as vidas. Ele revela que o sobrenatural é natural. É natural. As intuições, as visões, as sensações, elas são provocadas de acordo com a nossa frequência. Se é a nossa frequência que comanda, é claro que depois da vontade divina, se é a nossa frequência que comanda, se nossas atitudes, que são a sementeira do que a gente vai colher depois, por que a gente não muda, então? Se hoje, nossa, hoje eu estou abafada, o que eu posso fazer para melhorar um pouco? Será que se eu ler um pedacinho do Evangelho vou dar conta de melhorar? Vamos tentar. Ler um pedacinho. Ler outro pedacinho. Vou dar uma volta. Dá uma volta, mas pede a Deus proteção. Pede uma oportunidade para você levar o alívio que você talvez já tenha sentido para outra pessoa que precisa e não sabe por onde começar. Porque a lei é do amor e é da divisão do que a gente carrega com a gente de bom. É isso que o Cristo pede, ele pede para a gente fazer. O Espiritismo vem dizer que ele não veio destruir a lei cristã de forma alguma. Ele veio dar-lhe execução. Ele veio ensinar de uma forma mais ampla e mais natural tudo o que o Cristo já disse. Moisés, como a primeira revelação, abriu os caminhos. O Cristo, como a segunda revelação, continuou a obra. E a doutrina dos Espíritos, como a terceira revelação, a concluirá. E com a nossa ajuda, eficaz dessa vez, com o coração no Cristo, compreendendo tudo que Ele nos deixou, com essa compreensão, a gente vai conseguir muita coisa. A gente consegue aliviar nossas amarguras, a gente consegue auxiliar o outro que está amargurado.
É verdade. Eu sei porque eu já fui ajudada, então eu posso falar. O amor, ele liberta tanto quanto o conhecimento. Os dois juntos, eles são imbatíveis. Imbatíveis. A gente pode enxugar muitas lágrimas com o amor, porque a gente já conhece o amor, o Cristo já passou aqui. E ele não deu a vida dele para tirar os nossos pecados, isso não existe. Ele deu a vida dele para nos ensinar que a vida continua e para nos apontar várias coisas antes disso. Várias coisas. Então, quantos de nós ainda está igual ao povo hebreu? Ainda escravos dos nossos vícios, escravos das nossas desculpas. Hoje não dá, hoje não pode, hoje está chovendo, hoje eu estou passando mal um pouquinho. Hoje eu não estou com paciência para ler. Gente, a gente não está com paciência para ler uma coisa que vai fazer bem só para a gente. É muito. Jesus só pede isso de nós, o tempo todo. E a gente está sempre colocando alguma coisa entre isso. Eu acredito muito que a nossa Canaã está dentro da gente. Os montes que a gente tem que subir, a gente vai subir vencendo as nossas dificuldades, saindo da nossa zona de conforto, saindo, que é falsa, porque pode acabar amanhã. E se acabar amanhã, eu não tenho a certeza de que eu estarei bem ou não, porque eu não me conheço. Eu não sei se o amor verdadeiro está dentro de mim ou se é só um verniz, porque eu não pratico. A prática de tudo traz a excelência. Imagina a prática do amor, a prática da caridade do Cristo. O reino de Deus está dentro de nós. E ele será implantado na terra quando o último de nós encontrar a sua Canaã. Para finalizar, por último, agora eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, que ela me mandou um vídeo da Ana Beatriz Barbosa, falando que uma vez ela ouviu uma entrevista do Chico com a Hebe Camargo. Eu vou contar do meu jeito, porque sempre quem conta um ponto aumenta um ponto, eu sempre diminuo alguma coisa. Então vocês me desculpem. Ele, na entrevista com a Hebe, estava contando que André Luiz chamou ele no canto e falou: olha, Chico, tem uma entidade do espaço que está querendo conversar com você. Se você quiser, eu te levo até lá. Aí ele, vamos. E aí ele foi, conversaram e eles falaram sobre o planeta Terra, sobre as coisas que viriam, sobre alguma coisa assim. E no final, essa entidade vira-se para o Chico e pergunta: você quer me perguntar alguma coisa? E aí ele olha e fala: quero, claro. O que você entende por Jesus? Aí ele riu e falou assim: Jesus é o príncipe de vocês. Aí Chico, mas vocês o respeitam? Aí ele, claro, muita coisa. Nós temos vários Jesus por aqui. Mas esse Jesus a que você está se referindo é o Jesus de vocês. É o Jesus da terra. Então, que a gente peça para o nosso príncipe organizar a nossa vida e que a gente aceite quando essas diretrizes chegarem até nós. Porque é assim que a gente vai conseguir ser feliz. O nosso destino é a felicidade. Não tem jeito. Agora, se vai demorar mais ou menos, depende da gente. Então, que a gente, nessa primeira sexta-feira do ano, consiga sair daqui pensando em ter mais olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas de Deus. Que a gente não queira sair daqui feito anjos, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas que a gente tenha a certeza de que a gente vai conseguir e que depende da gente. As diretrizes a gente pede para Jesus e Ele as envia. E que a gente as abrace e as acalente com todo o amor. Muito obrigada a vocês por mais uma sexta-feira que me fizeram muito feliz. E vamos terminar com a nossa prece. Muito obrigada, Jesus, por nos inspirar em todos os momentos da vida, nos bons momentos
nos momentos que julgamos ruins para nós, porque nos dói, às vezes no físico, às vezes no coração. Que a gente compreenda em todas as horas o seu amor, o seu abraço, o seu acolhimento. Que a gente consiga, Senhor, ser melhores do que ontem. Que a gente hoje consiga sair daqui com todas essas bênçãos recebidas dos amigos espirituais enviados por você. Que a gente saia com o coração aberto para as experiências do amor, da caridade e do futuro cheio de maravilhas que nos espera, pois é da lei. Que nossos corações confiem em você, Jesus. Que nossos corações permaneçam unidos uns aos outros, porque enquanto estiver um em sofrimento, estaremos todos. Vamos, Senhor, seguir juntos, contando com a sua misericórdia sempre. Rogamos também as bênçãos de Chico Xavier, essa personificação do amor, da humildade e da caridade de nossos tempos. Obrigada pela oportunidade do seu exemplo em nossos corações e em nossa vida. Muito obrigada, amigos, encarnados e desencarnados. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Agora eu tenho passe.